Olá, meu nome é Pedro, seja bem-vindo ao canal Imperador Bay. O vídeo de hoje, mais uma vez, é uma coisinha um pouquinho diferente, algo que eu não estou muito acostumado a fazer, algo que não aconteceu no canal antes, pelo que eu me lembre. E originalmente, isso aqui que eu estou gravando agora, seria um vídeo falando dos 5 combos mais fortes de Beyblade Burst nos anos 2019 e 2020, baseado naquele texto do Kay, né, do Blader Kay, lá no blog dele, o baybase.com. E esse aqui é um vídeo que eu queria muito gravar, eu acho que seria bem interessante falar sobre isso, mas lendo o texto, eu li essa publicação, caramba, umas 15 vezes no mínimo, e pensando um pouco sobre isso, eu acho que seria muito fácil só falar direto sobre os combos mais fortes, né? São 5 combos que ele fala no texto. E eu decidi que antes seria mais interessante a gente conversar um pouco sobre a própria situação do competitivo de Beyblade, sabe? Algo que eu queria conversar já faz um bom tempo, conversei um pouquinho sobre isso em live algumas vezes, mas é uma vontade que eu tenho de falar, de interagir com você. Isso aqui vai ser mais que um grande monólogo, né? Mas os comentários estão aí, então mesmo que o vídeo seja um monólogo, a gente pode interagir sobre isso. E é falar um pouco sobre a história de Beyblade e como o metagame evoluiu. E por que eu acho que Beyblade Burst, especialmente Beyblade Burst GT, foi a melhor época do competitivo de Beyblade. Foi a época mais saudável, do metagame mais balanceado. Ou simplesmente do melhor metagame que a gente já viu. No metagame mais variado, com mais possibilidades, com mais interações, com mais tipos, com mais combinações. E eu amo o competitivo de Beyblade Burst. Quando eu comecei a jogar Beyblade, foi isso que me atraiu, foi o competitivo, foram os combos, as peças, todas as possibilidades que você podia montar. E é disso que eu venho falar hoje. Nós vamos falar um pouco sobre Beyblade, a história dos campeonatos de Beyblade, mais ou menos. Vai ser um resumo da história dos campeonatos. Não sei se vai ser um vídeo tão interessante assim. Se você gosta de Beyblade, se você gosta do competitivo, talvez seja legal pra você. O meu canal é focado em competitivo, né? O meu quadro principal, a Escola de Bladers, é um quadro pra falar e ensinar sobre o competitivo. Então, imagino que seja interessante pro público a gente poder bater esse papo. Então, sem mais enrolação, esse aqui é o motivo de eu estar gravando esse vídeo. Vamos falar logo sobre o competitivo. Beyblade não é um jogo perfeito. É um negócio que todo mundo tem que reconhecer. Beyblade, embora na minha opinião seja o jogo competitivo perfeito, ele não é um jogo perfeito, e isso tem alguns motivos. Beyblade é um jogo sobre batalhas de peões. São 2 peões de alta performance desenvolvidos pela Takara-Tomy ou pela Hasbro, que são as empresas oficiais que fabricam essa franquia, que disputam em batalha e veem quem ganha, ou seja, quem gira por mais tempo. Ou quem consegue arremessar o outro para fora. Em Beyblade Burst, a terceira geração agora, foi introduzida a mecânica de Burst, de eclosões, onde você tinha a possibilidade de desmontar o seu oponente à sua própria vontade. Ou seja, se você atacar seu oponente da maneira correta, com os impactos muito fortes, com um bom combo, você conseguiria desmontá-lo e assim garantir 2 pontos. Mas a gente já fala sobre o impacto que isso teve no jogo. Desde a primeira geração, e especialmente em Metal Fight, peso e tempo de giro é igual vitória. Acho que o melhor exemplo que a gente pode dar disso é o próprio Phantom Orion, né? Metal Fight tem um problema, e Bakuten Shoot mais ou menos teve isso. O competitivo de Bakuten Shoot é muito confuso, ele é muito difícil. Ele não faz muita lógica, sabe? São coisas bem esquisitas. E o competitivo de verdade, o competitivo mais sério, começou a ser desenvolvido aqui em Metal Fight. E o problema de Metal Fight é que, se você for analisar os Beis mais poderosos, né, os chamados combos mais fortes, você vai encontrar uma mesma característica em todos eles,
que são serem muito pesados, Phantom War é um exemplo disso, terem uma boa distribuição de peso, ou seja, o metal, a maior parte do seu peso está voltado para fora. Aqui o pitch frame de plástico ajuda nesse caso, mas geralmente a maior parte de metal, o maior peso do base está voltado para fora. E uma ponta que gire por bastante tempo. Tudo isso potencializa muito a resistência e faz com que o base consiga girar por mais tempo do que qualquer outro combo. Além disso, justamente por esse peso e por essa distribuição, geralmente são bases que são difíceis de ser mudados para fora. Isso criou um cenário onde a maior parte dos bases competitivos eram imunes a ataque. Você raramente via combos de ataque figurando entre os principais combos do metagame daquela época. Outros bons exemplos disso também são o Twisted Tempo 145WD, que é uma roda extremamente pesada e extremamente circular e com o peso voltado aqui para o lado de fora. Isso garante que ele também tem uma ótima resistência e uma ótima defesa. O mesmo vale para o Radius Curbex, né? E toda essa galera, o resto aí, são bays pesados, bays bem arredondados e que conseguem girar por bastante tempo. Isso os torna bem fortes, bem difíceis de se combater. Claro, mesmo que existam bons bays de ataque, como por exemplo Flash, que é uma roda ótima para combos ofensivos. E também lá desde o começo, Lightning L-Drago, com seu modo aqui de Upper, também era excelente para ataque. Muitas vezes os combos resistivos acabavam levando a melhor. Isso se tornou ainda mais evidente em Zero G, quando você tinha a opção de combinar duas Chrome Wheels para fazer um base ainda mais pesado do que você podia ter visto antes. Eram bases extremamente circulares e com muito peso, o que praticamente apagou o ataque dos metas principais do Beyblade. Para tentar balancear isso, surgiu o Metal Fight Limitado, que era um formato que bania a maior parte dessas peças extremamente apelonas e que tentava fazer que o jogo voltasse a ser um pouco mais balanceado, um pouco mais sério, mas isso era muito difícil. Mesmo no Metal Fight Limitado, os combos de resistência ainda se mostram muito poderosos. Após o fim da geração Metal Fight, surgiu o Beyblade Burst. Beyblade Burst, a terceira geração da franquia Beyblade, foi lançado no Japão lá em 2015, em julho de 2015, começando por 4 starters, que, bem, é o padrão, é assim que a Takara Tomy trabalha. E com essa geração foi introduzida a mecânica das eclosões, que era uma ideia que visava trazer o ataque de volta pro meta, porque você dava mais uma chance dos bays de ataque ganharem, sabe? Antes eles só podiam lançar os oponentes para fora, mas agora com a mecânica de Burst, ele também era capaz de desmontar o oponente em batalha com seus altos impactos, e assim, além de ganhar, também garantia uma pontuação maior do que caso ele apenas lançasse o oponente para fora. Se você conseguisse um overfinish, isso te valia apenas 1 ponto, porém, eclodindo o oponente, isso te garante 2 pontos. Isso trouxe uma revolução para o competitivo de Beyblade. Isso fazia com que as batalhas fossem muito mais arriscadas, envolvessem muito mais técnica, muito mais estratégia, para garantir que você fosse ser capaz de ganhar por aproximadamente 2 meses, sei lá, 2 ou 3 meses. A Takara Tomy lançou 2 bays que definiram o meta dessa época dos single layers, né? Que foram os base burst lançados antes do começo do anime, que foram o Deathsider e o Odin. Deathsider e Odin eram 2 layers extremamente equilibrados, eram 2 bases focados em ataque, no começo eles foram lançados como base de ataque, porém por serem muito circulares e têm as travas muito fortes já por essa virtude de serem tipo ataque, eles acabavam se tornando muito fortes em combos defensivos.
Se você colocasse qualquer um deles no combo Heavy Defense, você era praticamente invencível. Por quê? Eles tinham boas travas, uma boa resistência graças à circularidade dos seus layers, boa resistência graças à sua ponta, um alto peso, o que impedia que eles fossem lançados para fora, e boas travas, o que fazia com que eles fossem impossíveis de eclodir. Além disso, por serem base de ataque, eles também tinham uma facilidade muito alta em eclodir oponentes. Isso fez com que aos poucos os combos de defesa e resistência fossem dominando o meta de Beyblade. Em dezembro daquele ano foi lançado o Excalibur Force Extreme, que foi um starter que tentava reverter um pouco essa situação. Ele era o Bey com o maior recuo já visto na época. Se você for comparar aqui o tamanho da espada e a distância que ela fica do resto do layer, só que era um ponto de impacto muito ousado e muito agressivo para a época. Isso fazia com que sim, ele tivesse uma alta chance de eclodir esses dois layers supracitados, mas ainda era bem difícil. Você precisava de um combo muito forte, de um lançamento muito preciso, e era uma situação muito difícil de se atingir. Então, mesmo com a introdução do Excalibur, os Beys ainda se mantinham principalmente focados em defesa e resistência. Em 2016 foi introduzido o sistema Dual Layer, com a introdução do anime de Beyblade Burst, onde os Beys foram divididos em duas camadas, né? Já está dizendo o próprio nome. Uma camada normal e uma de plástico em cima, que garantia que os impactos fossem ser um pouco diferentes. Isso aqui era mais um sistema evoluído, era uma vantagem, era um avanço acima do sistema Single Layer. Esse sistema visava trazer de novo um equilíbrio para o jogo. O problema foi que lançaram o Dark Deathsider, esse aqui é o da Hasbro, mas enfim, Force Jibe. Dark Deathsider, assim como seu antecessor, o Deathsider Oval Axel, foi introduzido como um Bey de ataque, porém, ele também voltava para aquele mesmo problema. Seu layer era extremamente arredondado, tinha uma aerodinâmica excelente, ele tinha ótimas travas e era extremamente difícil de eclodir e jogar para fora. Então ele conseguia girar por mais tempo do que praticamente qualquer coisa no combo certo, e também é extremamente difícil de jogar para fora e eclodir. Ou seja, basicamente um Bey invencível, se você estivesse utilizando ele com Gravity Revolve ou Gravity Orbit. Então, até o final do sistema Dual Layer, os Beys que giravam por mais tempo voltaram a definir o meta. Excalibur não foi suficiente para trazer o ataque de vez para o competitivo. No ano seguinte, 2017, nós fomos introduzidos ao sistema God Layer, que tinha uma ideia de cada layer ter uma mecânica única e diferente. Assim, dependendo da ideia do seu combo, você podia variar entre os layers e criar uma chance, uma porcentagem, uma possibilidade, uma variedade maior dos combos que podiam ser usados no competitivo. Porque como cada um tinha sua própria mecânica, cada um ia ter um uso muito único e muito especial. Essa ideia visava trazer equilíbrio para o jogo, e seria muito legal e teria dado muito certo. O problema é que existia um Bey chamado Drain Fafnir. Drain Fafnir foi o segundo Beyblade Burst introduzido que girava à esquerda. E para você que não entende exatamente a diferença de um Bey que gira da direita à esquerda, é o seguinte. A grande maioria dos Beys em Beyblade giram para a direita. E isso é tradição. Porém, existem alguns pequenos Beys, um grupo bem seleto, bem específico, que conseguem girar para o lado oposto. Isso faz com que, graças ao princípio de transmissão de movimento, transmissão de energia, lá da física, o que usam em engrenagens, esses Beys consigam absorver a rotação e anular os ataques dos Beys comuns. Como isso funciona? Se você lançar seu Bey um pouco mais fraco, ele vai conseguir absorver essa energia que o Bey oponente está passando, que normalmente seria usado para lançar ele para fora, utilizando a força direcional. Por girar para o lado oposto, essa força acaba se tornando mais rotacional e ele ganha giro nessa troca nessas batidas, né, nesses impactos. Isso faz com que o jogo fique ainda mais difícil para que existam tipos de ataque, porque os seus impactos altos são anulados por essa mecânica. Não apenas isso, mas Drain Fafnir tinha um formato, mais uma vez, extremamente circular e também um pouquinho de borracha no layer. A borracha fazia com que ele tivesse mais atrito com os outros Beys e assim fizesse com que ele absorvesse essa rotação ainda mais fácil. Drain Fafnir foi o Beyblade mais competitivo da história de Beyblade Burst até aquele ponto. Ele era muito forte e basicamente inderrotável. Especialmente quando foi descoberto que ele com Atomic era o maior Bey de Life After Death do jogo. E a gente já fala sobre o que é isso.
Em julho daquele ano foi lançado o Legend Spriggan, e esse Bay aqui veio com a ideia de ser o primeiro Bay de Beyblade Burst que conseguia rodar para ambos os lados. Você apenas rodando aqui com uma chavinha dentro dele, conseguia alternar entre giro à esquerda e giro à direita. Isso fazia com que ele pudesse se adaptar muito bem ao tipo de oponente que ia enfrentar e trouxe, graças aos pontos de impacto extremamente interessantes, uma pequena volta ao ataque no competitivo. Ele ainda não conseguia derrotar o Drain Fafnir com consistência, mas foi uma grande virada que nós tivemos. Ele era bem forte, bem capaz de derrotar um grande grupo de oponentes. Isso fez com que o Legend Spriggan fosse um Bay revolucionário naquela época. Então, o Legend Spriggan foi um Bay que impactou bastante o metagame, porém ainda não foi o suficiente, porque no mesmo mês do lançamento dele, também lançaram uma pequena aberração chamada Maximum Garuda. Garuda era um Bay extremamente largo, extremamente circular, extremamente bom para resistência e difícil de eclodir. A resistência dele, em conjunto com o Drain Fafnir, apagava qualquer chance que a ataque ainda tinha de estar no competitivo. E isso não foi nada legal na época de Beyblade Burst God. Sabe, esses dois Bays dominaram o competitivo por um bom tempo, por bastante tempo. Em novembro foi lançada uma pequena esperança para nós, que foi o Nightmare Longinus. Ele era um Bay God, de giro à esquerda e de ataque, extremamente pesado e com uma mecânica que fundia o layer no disc, o que também fazia dele mais difícil de eclodir. Isso trouxe uma pequena revolução, de novo, porque além de ser capaz de lançar oponentes para fora com muita facilidade, por girar na mesma direção de Drain Fafnir, ele também tinha uma alta chance de eclodi-lo sem grandes dificuldades. Isso fez com que finalmente o ataque tivesse uma pontinha de esperança, estivesse voltando a existir. Aí em dezembro, Takaratomi lança o Spriggan Requiem. Spriggan Requiem foi a evolução do Legend Spriggan e ele era também um Bay que girava para ambas as direções, o que por si só não é um problema. O problema é que ele possuía travas excelentes e muita borracha. O que isso significa, Pedro? Bem, significa que, independente da rotação do oponente, ele podia sim escolher a rotação oposta e utilizar a borracha exposta no layer, suas grandes travas e também uma pequena coisinha, o Driver Bearing, que tinha sido lançado no mês anterior. Assim, Spriggan Requiem Zero Bump Bearing se tornou o combo mais forte do jogo. Esse era um combo que foi, inclusive, ele veio sugerido na caixa do Spriggan Requiem para ser utilizado. E quando as pessoas começaram a usar isso em campeonatos, o jogo simplesmente deixou de existir pelos tipos de ataque. Life After Death, que são aqueles giros que você consegue dar mesmo depois de tombar, de encostar o seu layer na arena, acabou se tornando a grande coisa do competitivo em 2018. No ano de 2018, com a introdução do Spriggan Requiem em dezembro do ano anterior e o lançamento de cada vez mais drivers de resistência e defesa, o competitivo foi ficando cada vez mais carregado com bays de resistência e defesa que giravam por muito tempo. Mas pelo menos eles ainda não eram tão pesados, então era possível lançá-los para fora, não é? Então, em março de 2018, nós fomos introduzidos ao sistema Chositz. Esse sistema tinha uma ideia principal de que todos os layers possuiriam uma camada de metal, tornando-os ainda mais pesados. Após alguns meses do lançamento desse sistema, nós fomos introduzidos ao Hell Salamander e ao Archer Hercules, que são dois bays focados em defesa e resistência, que possuíam um alto tempo de giro, muito metal e travas muito boas. Isso fazia com que, mais uma vez, resistência se mostrasse a coisa mais importante para o competitivo de Beyblade. Em julho de 2018, nós fomos presenteados com uma dádiva dos deuses, que foi a introdução dos Drivers Dash com o Extreme Dash. Isso aqui é um Extreme normal. Para você que não sabe, um Driver Dash são esses drivers que tem essa parte aqui de plástico vermelha e também lá dentro possuem uma mola dourada, uma mola mais forte e faz com que as travas dos bays fiquem mais fortes, ou seja, o bay fica mais difícil de eclodir. Inicialmente, esses drivers seriam apenas os drivers de ataque e equilíbrio focados em ofensividade.
Então, a introdução do Extreme Dash em julho de 2018, com o Shadow Materials lá na Korokoro, fez com que os tipo ataque voltassem a existir. Porque, por serem mais resistentes a Burst, eles não tinham mais problema com o alto recuo de seus layers, e também uma ponta de alta potência e alto ataque ajudava muito nas competições. Isso ainda não foi o suficiente para trazer ataque de vez para o competitivo, porque nesse mesmo mês nós fomos agraciados com uma coisinha chamada Revive Phoenix. Phoenix era um Bei Chozetsu, essa aqui é a versão Hasbro sem metal, porém que possuía muito metal. Ele é o layer mais pesado de Beyblade Burst até hoje, e além disso, ele tinha uma mecânica de poder se separar. Durante a batalha, o oponente conseguia fazer com que essa armadura saísse voando do layer, ou seja, ele conseguia ficar resistindo por muito tempo aos ataques, então a armadura saía e ele atingia um padrão muito mais arredondado, muito mais defensivo e circular, o que fazia que o oponente, que já não tinha mais tanta energia assim, não conseguisse eclodi-lo de jeito nenhum. E, mais uma vez, resistência e defesa acabaram apagando um ataque do competitivo que nem chegou a existir direito. Cada vez mais drivers viáveis de defesa e resistência começaram a ser introduzidos. Atomic e Bearing já existiam, mas o maior exemplo disso tudo é o Extend Plus, que é um driver com mudança de modos, porém que possui um Life After Death muito alto em seu modo de resistência. Era o fim da linha para os tipo ataque. Do final de Chozetsu, Beyblade Burst havia se consolidado como um metagame exclusivo para Life After Death e estabilidade. O Bei mais pesado, o Bei que girasse por mais tempo, invariavelmente ganhava a batalha. Mas, felizmente, no ano de 2019, nós fomos introduzidos para o melhor, e eu coloco muita ênfase nisso, o melhor sistema de Beyblade de todos os tempos. Essa era o pico da evolução da franquia Beyblade desde seu lançamento lá em 1999 até 2019. 20 anos depois, Beyblade estava em seu ápice. Eu estou falando do sistema GT. O sistema GT fez o trabalho de separar os layers em 3 partes: a base, o peso e o chip. Essas 3 peças eram fundamentais para os combos, porque você tinha que escolher os pontos de impacto, o peso e distribuição de peso do seu layer e também a direção de rotação e os dentinhos, ou seja, as travas, a intensidade com que o Bei iria eclodir. Mas, Pedro, isso não é um problema? Sabe, se eu pegar um chip Valkyrie, que é um chip de ataque muito forte, e colocar ele numa base de resistência, isso não vai fazer com que, mais uma vez, o competitivo volte a ser populado por Beis de resistência e defesa muito difíceis de eclodir? Não. Aí você se engana, meu amigo. Na verdade, o sistema GT teve uma ideia genial, que foi, dependendo do tipo que a sua base pertencia, o Gachinko Chip ficava mais elevado ou mais abaixado, fazendo com que ele prendesse mais forte ou mais fraco no driver, garantindo assim que os tipos de ataque tivessem travas muito mais fortes do que os outros tipos, fazendo com que os Beis de resistência e defesa ficassem muito mais fáceis de eclodir e trazendo uma maior variedade de combos e possibilidades para o meta. O sistema GT estava indo muito bem, obrigado. E a volta das eclosões, a volta da intensidade dos bursts e da diferença grande entre os tipos estava fazendo com que o metagame voltasse a se moldar. Claro, muita gente ainda utilizava os layers Chozetsu, simplesmente por serem mais fortes e por terem uma maior garantia de sobrevivência. Foi aí que tivemos, em 2 meses seguidos, os 2 lançamentos mais importantes dessa geração. O primeiro deles foi o Judgment Joker, com a sua base Judgment. A base Judgment foi uma revolução em Beyblade, porque ela contava com 2 foices de borracha em seu layer. E lembra que eu reclamei um pouco que a borracha fazia com que absorver o giro do oponente ficasse um pouco mais fácil? A diferença do Joker é que essa borracha aqui é uma borracha agressiva. Ela é uma borracha em pontos de impacto focada em ataque.
O atrito que essas duas foices geravam com os oponentes fazia com que ele fosse capaz de eclodir, bem, basicamente qualquer outro combo que fosse encontrado no campeonato. Isso tornava Judgment e seus combos a maior ferramenta ofensiva de burst, knockout e ataque em Beyblade Burst. Claro, essa borracha tinha um problema. Ela fazia com que o atrito entre os Beys aumentasse, então Judgment também fosse muito fácil de eclodir. Judgment tinha um stopper de borracha, e dependendo do disc que você conseguia utilizar nos combos, o disc acabava ficando preso, aumentando infinitamente a resistência a burst desse layer, fazendo com que ele se mostrasse mais uma vez uma opção extremamente viável para combos. Claro, Judgment ainda tinha um pouco de dificuldade para derrotar Beys que girassem à esquerda, mas felizmente, logo no mês seguinte a esse lançamento, nós tivemos a introdução do Zwei Longinus. E a sua base Zwei era uma base de ataque que girava à esquerda com 2 ótimos upper attacks e também cabeças de dragão de metal nos pontos de impacto, o que fazia com que seus ataques fossem mais fortes, mais pesados, e ele também tivesse ótimos uppers e conseguisse derrotar com muita facilidade vários Beys de giro à esquerda. A introdução dessas duas bases, Judgment e Zwei, fez com que o ataque finalmente estivesse dominando o competitivo, porque não existia um único combo que pudesse ganhar com garantia e 100% das vezes contra Judgment e Zwei. Claro, você podia dizer que montava um combo que era muito difícil de eclodir, mas ainda seria possível de lançar para fora. Então, finalmente, Takaratomi nos abençoou e nos entregou aquilo que todo mundo tanto desejava, que foi a volta do ataque e, finalmente, o seu uso possível e competitivo na franquia Beyblade. Claro que tivemos lançamentos controversos, como o Lord Spriggan, que também girava para os dois lados como seus antecessores e possuía muita borracha e muito metal no layer, o que fazia com que ele fosse um Bey extremamente poderoso, independente da rotação que estivesse. Mas ele ainda não era invencível, porque era possível lançá-lo para fora, e mesmo que seja bem difícil, também é possível de eclodir. Então, com todos esses Beys chegando no meta, além de introdução de outras peças interessantes como H-Gan, Dread, Naked, Orbit Metal, Rise e todos os discs GT, o competitivo finalmente atingiu o seu estado perfeito, o seu estado ideal, porque todos os tipos estavam bem representados. Existiam bons combos de ataque com Judgment e Zwei, existiam bons combos de defesa com o Dread e também como Archer Hercules com Keep Dash e também o Perfect Phoenix. Existiam bons combos de resistência como Wizard com Gan, os combos de Lord que utilizavam Driver Bearing, até alguns combos de Cosmo. E todos esses combos estavam presentes na mesma proporção. Não era impossível você encontrar um combo de ataque no seu campeonato, mas também não era difícil achar combos de defesa e resistência. A estratégia finalmente chegou no ponto onde você podia praticar, experimentar com todos os tipos e decidir o que você gostava mais. Se você era um Blader mais ofensivo, um Blader mais resistivo, mais focado em defesa. E é por isso que, na minha opinião, Beyblade Burst GT foi o ápice da franquia Beyblade, porque no seu competitivo, todos os combos tinham vez. Claro, existiam peças muito maiores que outras, mas todas as possibilidades de combinações tinham uma pequena chance, tinham uma pequena representação do competitivo, o que se tornou muito legal, o que é algo que me deixou muito feliz e eu aposto que muita gente concorda, muita gente reconhece que GT foi a melhor época do competitivo de Beyblade Burst, porque para você que esteve lá desde o começo e viu como os tipos mais defensivos dominaram o competitivo por tanto tempo, ver que finalmente nós tínhamos representações dos 3 tipos na mesma proporção nos campeonatos era algo simplesmente fascinante. E é por isso que, na minha opinião, Beyblade é o jogo perfeito. E é por isso que, na minha opinião, Beyblade é o jogo competitivo perfeito. Ele possui estratégias com seus combos, possui técnicas com seus lançamentos e também aquela pequena parcela de sorte que deixa tudo muito mais emocionante, muito mais divertido. Você nunca sabe exatamente o que vai acontecer.
E mesmo que não seja um jogo extremamente justo, claro, muitas vezes um Blader não vai conseguir derrotar o outro por simplesmente não ter as peças necessárias para isso. Isso ainda faz com que Beyblade seja um jogo divertido. Ele é um jogo divertido, é legal de jogar, você se sente feliz, você dá risada, você fica surpreso quando ganha, você fica meio assustado, assim, meio triste quando perde, mas aí sempre existe a chance de ter uma revanche, sempre existe a chance de você poder jogar de novo. E é sobre isso que um hobby se trata, sobre se divertir. E finalmente nós chegamos num ponto onde, mesmo no competitivo, mesmo em campeonatos, ainda existia a diversão. Bem, essa aqui foi a minha pequena carta aberta de amor a Beyblade. Eu sei que é um vídeo que foi meio chato, não foi assim tão interessante assim, mas se você gostou desse formato onde eu falo sobre coisas, deixa seu like, comenta aí o que você achou, comenta aí o que eu posso fazer para estar melhorando, porque é sempre interessante saber o que o público tá achando, para eu poder me ajustar e trazer um conteúdo cada vez mais legal para vocês. Se agora que você entendeu todo esse tempo, toda essa evolução que o competitivo de Beyblade teve, e tem um interesse em saber quais são os supostos 5 combos mais fortes do ano passado, deixa aí nos comentários também, porque eu posso preparar um vídeo sobre isso. Enfim, obrigado por ter assistido até aqui. Se você concorda ou discorda com alguma coisa que eu disse, deixa aí nos comentários, vamos conversar. O que você acha sobre Beyblade? Para você, qual foi a melhor fase, qual foi o melhor competitivo, qual foi a melhor época para participar de campeonatos em Beyblade? Vamos ver se sua opinião bate com a minha ou se a gente discorda. E mesmo que nós não tenhamos uma opinião igual, não tem problema, vamos conversar sobre isso. Vamos ver o que um e o outro acham e tentar achar um ponto de intersecção. Tentar achar algum pequeno aspecto onde todo mundo possa concordar. Sem mais enrolação, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado por ter assistido. Não esqueça de comentar, deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos futuros vídeos que saem todos os dias aqui às 9h30 da manhã. A gente se fala numa próxima. E até mais!